Bom, um vídeo um pouquinho diferente. Na verdade, tem um tempo que eu não faço esse vídeo, que é Café com Propósito, onde eu ensino uma receitinha e falo um pouco de Deus, da Bíblia. E eu não ensinei nenhuma receitinha, mas eu queria muito falar uma coisa que eu não vivi, mas que eu li recentemente na Bíblia e que fez muito bem pra mim, assim. Então eu só mostrei fazendo meu café da manhã, mas tudo bem, porque o principal desse vídeo não é a receitinha. Inclusive, se você não viu os outros, tem uns 3, 4, eu acho, vídeos desse tipo aqui. Já tem um tempo, mas você pode ver caso você ainda não tenha visto. Semana passada teve um dia que eu fui dormir, eu estava um pouco ansiosa, pensando em muitas coisas no futuro e muitas coisas que eu tinha que fazer, só que eu achava que não ia dar tempo. Enfim, eu fui dormir super ansiosa, demorei muito pra dormir, dormi muito mal. Acordei ansiosa e pensando nessas coisas. Daí, ok, tomei café, fui fazer meu devocional. E daí, eu tô lendo a Bíblia em ordem cronológica. E eu li, nesse dia, um dos capítulos que eu li foi Salmos... Cadê, gente? Salmos 112. O Salmo 112 fala sobre como é feliz as pessoas que colocam o coração nas coisas do Senhor. Fala sobre essas pessoas, sabe? Que vivem a vida da forma que o Senhor quer e tudo mais. Vou ler o 6 e o 7, mas o foco mesmo é o 7 e o 8. Vou começar no 6. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Agora o 7. Não temerá mais notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. No 8. O seu coração está seguro e nada temerá. Daí eu li esses versículos e a primeira coisa que eu pensei é que a estabilidade que eu procuro, que as pessoas procuram, a gente só encontra em Deus, porque as coisas dessa terra são muito passageiras. E se a nossa emoção, se os nossos sentimentos estiverem guiados pelas coisas daqui, a gente vai se abalar, a gente vai ficar triste, porque, cara, acontece muita coisa, sabe, pra tirar o nosso foco, nos tirar do eixo. Mas às vezes eu penso que essas coisas acontecem para que os nossos olhos saiam do Senhor. Porque, vamos lá, é muito fácil a gente tirar os nossos olhos de Deus quando as coisas estão dando errado, quando a gente tá com medo, quando a gente tá inseguro e tudo mais. Aí os nossos olhos saem de Deus e a gente fica triste, a gente se magoa, porque a gente tá com foco nas coisas daqui. Mas os nossos olhos precisam estar em Deus, porque Deus é estabilidade, sabe? Ele não muda. E Ele te guarda hoje, Ele te guarda amanhã, Ele te guarda sempre. A Bíblia é muito clara quando fala que Deus pensa em nós, sabe? Que Deus preparou os nossos dias, que Deus nos ama, que Deus tem o melhor para as nossas vidas. Vamos lá, vamos analisar 2 cenários. Esse cenário de estabilidade, onde a gente sabe que Deus está com a gente, que Deus preparou o melhor para as nossas vidas. O Criador do mundo me ama e pensa nos meus dias. E o outro cenário que, tipo assim, as coisas passam que tá dando tudo errado. Gente, olha como o mundo tá uma loucura. É uma pessoa pior que a outra e acontece tudo pra deixar a gente ansioso. E daí, enfim, esse outro cenário, sabe? Olha esses 2 cenários, é muito mais fácil a gente ficar ansioso nesse segundo cenário que eu falei, sabe? E quando a gente tira o olho, tira o foco, quando o nosso coração não está no primeiro cenário, gente, olha o segundo. É um chamado pra você ficar maluco. Então, depois que eu li esse versículo na segunda-feira passada, esse capítulo, eu fiquei muito, caraca, eu tenho que colocar o meu coração em Deus. A gente sempre tem que lembrar de voltar o nosso coração pra Deus, de não tirar os nossos olhos de Deus. Porque além de ser muito fácil tirar os olhos dele, porque o mundo nos pede isso, basicamente. O mundo, eu não digo, tipo, gente, pecado, essas coisas. Mas tô falando na nossa rotina mesmo, no nosso dia a dia. Que é muito corrida, é muita coisa acontecendo. Então, é muito fácil a gente se distrair quanto ao que a gente deve realmente dar atenção, sabe? E eu percebo que eu, particularmente, me preocupo muito com as coisas daqui, sabe? Tipo, com o futuro, com profissão, com... sei lá, eu coloco muita energia nisso. Eu acho que não só eu, acho que a maioria das pessoas são assim, colocam muita energia no que não é eterno, sabe?
Eu não tô falando que a gente não deve colocar energia nessas coisas. Óbvio que não, a gente deve realmente se preocupar com o nosso futuro profissional, com os nossos estudos, enfim, com essas coisas daqui, sabe? Que nos dão uma boa vida, entre aspas, aqui. Mas isso não é o primordial, entende? Isso não deve ser o lugar mais importante, isso não deve ser o primeiro lugar do nosso coração. E é muito fácil a gente tomar isso como mais importante, colocando no primeiro lugar, sabe? Porque a nossa rotina praticamente pede isso. Então eu fiquei muito pensativa nisso. De domingo pra segunda eu fui dormir super ansiosa. E segunda eu li isso, eu fiquei, realmente, quando eu coloco meu coração em Deus, eu sei que vai dar certo. Porque Ele é a estabilidade que eu procuro. Eu não vou achar estabilidade, eu não vou achar segurança o tempo inteiro nas coisas daqui, sabe? Porque, cara, é tudo passageiro, é tudo muito volátil, mas em Deus Ele permanece pra sempre. Então, é isso que eu queria falar pra você tirar um pouco, tirar totalmente, na verdade, os olhos das coisas daqui, das coisas da sua rotina caótica, sabe? Porque às vezes a rotina é caótica. E colocar o seu coração firme no Senhor, porque Ele tá cuidando de tudo. Então, é isso. Eu acho que quando a gente coloca o nosso coração no lugar certo, quando os nossos olhos estão voltados para Cristo, as coisas dão certo. Mas é muito difícil. Então, a gente tem que sempre lembrar e voltar ao nosso coração, porque o nosso coração vai sair. E se a gente não ficar atento, a gente não vai voltar ao coração. E é isso, gente. É um vídeo rápido, mas eu espero que tenha feito sentido pra vocês. Eu espero que eu tenha conseguido explicar o que eu queria. E é isso. Um beijo. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.